Oi, boa noite, bem-vindos, bem-vindas à abertura da 29ª edição do É Tudo Verdade, o Festival Internacional de Documentários. Obrigado demais por estarem aqui. Esse festival conta com o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, com o patrocínio do Itaú e do Desenvolve São Paulo, Desenvolve SP, com a parceria do Sesc São Paulo, com apoio cultural do Galo da Manhã, da SP Cine e do Itaú Cultural, e é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, pela Lei Rouanet, a Lei 8313. É uma alegria demais a gente estar aqui abrindo o festival no Rio de Janeiro, voltando a abrir o festival no Rio de Janeiro. Me perguntaram aqui algumas vezes. É a primeira vez? Não, não é a primeira vez. A gente já fez isso algumas vezes. Vários de vocês lembram disso. E a gente tinha algumas razões especiais para fazer isso esse ano aqui, uma das quais vocês vão confirmar daqui a pouco. Eu quero agradecer demais ao Instituto Cultural Vale. O Instituto Cultural Vale selecionou É Tudo Verdade, então um pouco mais de 100 propostas de eventos culturais pelo Brasil inteiro que eles estão patrocinando nesse ano. É uma honra estar com eles. Agradeço demais o patrocínio master deles. E eles estão com a gente, vão nos ajudar a realizar um sonho antigo, que a gente vai voltar a fazer uma itinerância em Belo Horizonte no mês de junho. E acho que vai ser muito bacana de poder estar lá em BH de novo. Como vocês sabem, É Tudo Verdade tem feito itinerâncias na sua história. Agradecer também o Itaú Cultural. A gente vai ter, quando acabar o festival de 15 a 30 de abril, um streaming dos curtas-metragens que estão na competição brasileira no Itaú e também de um curta-metragem especial que me leva a falar de um dos grandes homenageados desse ano. E é com imensa emoção que eu vou falar do Thomas Farkas, que é autor da foto que vocês estão vendo na arte desse ano. O Thomas estaria fazendo 100 anos no final desse ano. E eu confesso a vocês que eu tomei um susto quando eu soube disso, quando caiu essa ficha. Porque o Thomas marcou muitas das nossas vidas, né? O Thomas, com a generosidade, a alegria, a modéstia, a simpatia, o carisma que o Thomas tinha, mas a gente esquecia um pouco, durante o convívio do Thomas, da grandeza daquela personalidade. O Thomas foi um dos grandes artistas brasileiros do século XX. Poucos artistas brasileiros marcaram duas artes como o Thomas marcou. O Thomas Farkas foi um dos grandes pioneiros da fotografia moderna brasileira, nos anos 40 e nos anos 50. Né? Ele ajudou a tirar um pouco o mofo acadêmico da fotografia brasileira. E, nos anos 60, não feliz só em já ter feito isso com a fotografia, ele foi um dos enormes incentivadores do cinema documentário no Brasil, do cinema documentário mais inovador e do cinema documentário mais preocupado em investigar o Brasil. Né? E com a generosidade do Thomas, ele fez 2 séries, O Brasil Verdade e Uma Condição Brasileira, com, segundo a conta dele, mais de 30 filmes, e ele mesmo não dirigiu nenhum. Ele convidou uma série de cineastas independentes brasileiros, jovens naquela época, para dirigir. Eu fiquei muito feliz de saber que a gente vai ter um ano de homenagens ao Thomas, chama Viva Farkas, essa série de homenagens que vão estar acontecendo no Brasil inteiro, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, muito modestamente, a gente fez essa homenagem desse ano, dentro do É Tudo Verdade, que a gente está passando 4 filmes que o Thomas realizou, ele só dirigiu 4 filmes, na verdade, ele co-dirigiu o último filme dele, e a gente achou que era legal a gente devolver para a tela grande aquilo que ele quis filmar, ele que fez questão de estar ali diretamente dirigindo. 2 retratos deles, muito bonitos, um dirigido pelo Walter Lima Jr. e outro dirigido pelo Laudo Escorel. E o Thomas tinha sido o primeiro fotógrafo brasileiro a escolher uma foto para ser o cartaz de Tudo Verdade. Em 1998, quando a gente inaugurou, descobriu esse vetor para a gente, que a gente
As capas do festival sempre destacam quase sempre fotógrafos brasileiros. O Thomas escolheu uma foto, inclusive uma foto aqui do Rio de Janeiro, e naquele ano ele foi também jurado do festival. E ele marcou muito o festival nos primeiros anos, sempre indo, sempre dando estímulos. E quando a gente criou É Tudo Verdade, em 96, ele era um sinal de que valia a pena ser voluntarista, às vezes, né? Porque o documentário brasileiro muitas vezes nos exigia isso. Apostar no documentário, como Thomas apostou. O Thomas acreditou que o documentário era importante, era bacana. E então, claro que ele muito nos honrou naqueles primeiros 10 anos, 15 anos de Tudo Verdade que ele frequentou em estar lá e nos emprestava um pouco da força dele. Força que não falta nesse ano que a gente vai estar vendo. São 77 filmes de 34 países. É uma safra brasileira muito vigorosa. A gente tem o privilégio de estar estreando 14 longas-metragens brasileiros inéditos. E tem uma belíssima safra a assistir. E também internacional. Como vocês vão ver, também foi muito difícil a gente fechar essa seleção. A gente teve um número recorde de inscritos de novo. E resumo só para dar 2 exemplos de cineastas que marcam a história da Tudo Verdade, nos honram sempre com a sua presença em filmes em sala. Sendo a gente tem o privilégio, por exemplo, de ter um filme sobre ninguém menos que o Antônio Cândido, que é um dos maiores brasileiros do século passado e no começo desse século. Um retrato tocante, uma espécie de cerimônia de adeus ao Antônio Cândido, dirigido também por ninguém menos que o Eduardo Scorel, que está aqui. Eu agradeço demais a ele e a família de estarem confiando a estreia desse filme, É Tudo Verdade. A gente tem também, já está aqui com a gente, uma cineasta americana que também marca a história do festival, já foi homenageada em retrospectiva, já participou do júri, já participou de debates, que está aqui já com a gente, está participando do festival na competição de novo, que é a Pamela Yates, que está também com o Paco Dionísio, seu produtor. Pamela, Paco, eu não os cumprimentei ainda. Cumprimento agora. Obrigado por estarem aqui, estarem de volta, é tudo verdade. Eu quero agradecer, nesse trabalho de seleção que a gente fez durante quase 4 meses, aos membros do comitê de seleção, 2 deles acredito que estão aqui presentes na sala, a Patrícia Rebelo. Patrícia, muito obrigado. Cadê a Paty? Obrigado por tudo. Está lá atrás. E também quero agradecer o crítico Carlos Eli de Almeida, que fica, assim, em geral, sempre escondido. Não viu Eli? Cadê o Eli? Está aqui. Bem-vindo, obrigado demais pelo seu auxílio na seleção. Eu tenho que agradecer de coração a estar de volta aqui ao Circuito Estação. Agradecer demais a Diana Hatz, turma inteira, por estarem nos abrigando nessas 4 salas, a gente fazer esse vendaval do Real nesses 10 dias. Agradecer a Lilian Hargreaves, que está sempre com a gente, é um privilégio, porque ela também como interlocutora. Agradecer aqui a equipe do Rio de Janeiro. Essa luz não está me permitindo, alguma delas está aqui do lado, talvez outra aqui. Eu queria agradecer especialmente a Beatriz Flores e a Joana Sanz. Joana, obrigado a vocês. A gente vai ter um lindo festival aqui no Rio, muito por causa de vocês. A Joana aqui me confirmou há pouco que ela é sobrinha de um grande documentarista brasileiro, um querido amigo que se foi há algum tempo e que chegou a participar de É Tudo Verdade, que é o Sérgio Sanz. Então fica aqui gravada também minha homenagem ao Sérgio. Quero agradecer, não tenho palavras para agradecer. Está aqui com a gente para também apresentar esse festival aqui, e vai estar de volta aqui também essa semana, a produtora executiva de É Tudo Verdade, minha companheira Mônica Guimarães, que eu acho que está para lá. Beijo. Obrigado e parabéns. Na parte das homenagens, rapidamente só registrar que já está em São Paulo e vai estar vindo durante a semana aqui para o Rio de Janeiro o Mark Cousins. Ele é o homenageado com a retrospectiva internacional desse ano. É um privilégio tê-lo aqui. Há algum tempo a gente queria trazer o Mark para o Brasil. Desde 2008 a gente faz parcerias com ele.
Tem uma curadoria dele aqui no festival. A gente abriu o festival com filmes dele. Durante a pandemia, ele já fez uma masterclass com a gente online e passou aquela série maravilhosa, Women Make Film, que a gente vai estar passando também um episódio de volta. Então, o Mark vai estar aqui durante a semana. É muito bacana saber que ele está aqui. Na área também de homenagens, eu queria, aqui no Rio, porque ele gostou demais também de estar aqui no Rio, lembrar que é o centenário do Bob Dudu, do Robert Dudu, um dos pais do cinema direto, um dos maiores documentaristas da história, que teve a generosidade de vir ao Brasil para comemorar o 10º festival. O 10º é Tudo Verdade. Ele esteve aqui com a Anne e o festival está começando a se estabelecer com força no cenário internacional, e eu não tenho a menor dúvida que a vinda dele foi fundamental para isso. Ele também está fazendo 100 anos, estaria fazendo 100 anos, em fevereiro passado, e a gente não podia deixar passar essa data, então a gente está fazendo uma sessão em homenagem ao Bob Dudu. Quem não viu os filmes do Bob Dudu em sala, venha ver Primárias e Faces de Novembro. É uma história do documentário, a história do cinema, a nossa história passa por ali, né? E a gente chega ao filme de abertura, que é um presente para Tudo Verdade, um presente para a gente, um presente para o cinema brasileiro, um presente para vocês. E é um dos motivos fundamentais de a gente estar abrindo o festival aqui no Rio de Janeiro. Muitos de vocês não devem lembrar e saber, é a Helena Sober. Tem marcado a história da Tudo Verdade desde a primeira edição. Na primeira edição da Tudo Verdade, em 1996, a gente não tinha competição, a gente não exigia ineditismo de filmes, a gente passava. Vocês devem estar bem lembrando, estávamos saindo do pesadelo do Collor, e esse documentário também já estava retomando com força. A gente teve o privilégio de passar o Carmen Miranda, Bananas in My Business, naquela edição em 96, com a Helena já participando. E desde então ela, generosamente, tem sempre participado do festival, conversado com a gente e construiu essa história linda como documentarista e como realizadora no Brasil. Desde 66, né? Desde que ela fez a entrevista. A gente teve em 98 o prazer de ter ela no júri brasileiro. Filmes dela nos honraram participando do festival, como Alma da Gente, que participou da competição do festival. E exatamente há 10 anos, a gente teve o privilégio de fazer a primeira retrospectiva no Brasil da Helena Sober. É gozado pensar isso, porque naquela época, quando eu falei, não teve uma retrospectiva, e a gente lançou um livro sobre ela. Para a gente está muito claro a importância da Helena para a produção brasileira, mas não estava tão sedimentado, tão óbvio como ficou a partir, acho que, daquele momento. E é muito bom que ela, desde então, tem realizado vários filmes, tem continuado a realizar. E agora nos oferece um filme que nos ajuda também a compreender essa trajetória linda, rica, militante e transformadora do cinema dela no Brasil. Eu agradeço demais a ela, aos produtores de Um Filme para a Beatrice, por ter nos confiado o filme para a abertura da Tudo Verdade, e eu quero convidar a Helena Sober a abrir o festival. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos. É muito bom e uma alegria poder dividir esse filme com vocês. Agradeço imensamente ao Nina Bach pelo esse convite para abrir o festival com um filme que é muito especial para mim, por ser uma revisão, um olhar no passado e também uma tentativa de compreender o presente. Eu digo tentativa porque não está fácil, está difícil.
não tem a pretensão de haver resolvido a charada. Foi só uma tentativa de revisitar, através da minha cinebiografia, as questões resolvidas, as não resolvidas e as independentes. As independentes, não independentes. Como todo documentário, a gente sai mais sábio, mais enriquecido, por haver dado um passo em direção ao outro, ter ouvido e dialogado com todos. Esse filme foi, em grande parte, inspirado por um fato inusitado de uma chamada, uma carta que eu recebi da Itália, de uma jornalista me explicando que haviam encontrado num armário de uma escola elementar abandonada numa cidadezinha chamada Este, no condado de Pádua, um filme meu, que era o meu primeiro filme feito em 1966. E como que esse filme foi parar lá, depois a gente entendeu o caminho. Ele tinha sido mandado pelo Cosme Alves Neto, da Cinemateca do Rio, para um festival em Firenze, o Festival de Popoli. E do Festival de Popoli, naquela época, as latas de negativo eram latas enormes e era uma dificuldade, quando terminavam os festivais, o que fazer com as latas. Então, essa minha lata foi parar num armário, nessa escola, nessa cidadezinha, que ela me explicou que tinha um centro cultural chamado La Medusa, e se eles podiam passar o filme. E passaram o filme, e essa conversa dela comigo continuou, e, na verdade, o que Beatrice queria saber, afinal de contas, era como estão le donne em Brasil. Então, esse filme seria uma tentativa para essa resposta. Eu agradeço ao meu produtor Alexandre Rocha e ao David Maia, que foram muito pacientes comigo. Agradeço ao Pedro Rossi pela fotografia, Ana Paula Carvalho e Marília Moraes, montadoras exímias, maravilhosas, Nina Tedesco, pesquisadora e amiga, Gabriela Lopes, artista gráfica, e Gabriel Pinheiro, homem do som. Cinema não se faz sozinho, quem faz sabe disso. Vamos então ao filme. Obrigado. Por onde? Não tô enxergando.